Sabe, não consigo me lembrar de jamais ter tido uma casa de verdade. Torno a sentir aquela dor agradável, só de pensar em estar indo para uma casa, realmente de verdade. Oh, não é lindo? Eles haviam passado pelo topo de um monte. Abaixo deles havia um lago que quase parecia um rio, de tão comprido e sinuoso que era. Uma ponte ia do meio do lago até a sua extremidade mais baixa, onde uma cadeia de cômoros cor de âmbar bloqueava a ligação entre o lago e o golfo azul marinho, além dele. E a água era uma glória de variados tons multicor. Os mais espirituais matizes de açaflor e rosa e verde etéreo, com outros tons vagos, para os quais jamais se encontrou nome. Acima da ponte, o lago subia em direção a arvoredos marginais, de abeto e bordo, e se estendia em sua escuridão translúcida, sob as sombras oscilantes das árvores. Aqui e ali, uma ameixeira selvagem se curvava a partir da margem, como uma garotinha toda vestida de branco, que anda na ponta dos pés para ver o seu reflexo na água. Do pântano, em uma das pontas do lago, vinha o claro e tristemente doce coral dos sapos. Uma casinha cinza assomava em volta de um pomar de macieiras, com flores brancas em uma inclinação diante deles. E, apesar de ainda não estar exatamente escuro, uma luz brilhava de uma das suas janelas. Este é o Lago dos Barry, disse Matthew. Ah, tampouco gosto desse nome. Vou chamá-lo... Deixe-me ver. De Lago das Águas Cintilantes. Sim, este é o nome certo para ele. Sei por conta do frio na barriga. Quando penso em um nome que se encaixa perfeitamente, sinto um frio na barriga. Há coisas que também lhe dão frio na barriga? Matthew ruminou. Bem, sim. Eu meio que sempre sinto um frio na barriga quando vejo aquelas larvas brancas que despontam nos canteiros de pepino. Odeio a aparência delas. Ah, eu não acho que isso é exatamente o mesmo tipo de frio na barriga. O senhor acha que pode ser? Não parece haver muita conexão entre larvas e lagos de águas cintilantes, não é mesmo? Mas por que as outras pessoas o chamam de Lago dos Barry? Imagino que seja porque o Sr. Barry mora ali em cima naquela casa. Orchard Slope é o nome da propriedade dele. Se não fosse por aquele arbusto enorme atrás dela, você poderia ver Green Gables daqui. Mas temos de passar pela ponte e dar a volta na estrada. Então, estamos quase 800 metros de lá. O Sr. Barry tem alguma filha pequena? Bem, não tão pequena assim, mais ou menos do meu tamanho. Ele tem uma de cerca de 11 anos. O nome dela é Diana. Oh, disse ela, inspirando longamente. Que nome perfeitamente adorável! Bem, quanto a isso eu não sei. Tem algo de terrivelmente pagão em relação a esse nome. Pelo menos é o que me parece. Eu prefiro Jane ou Mary, ou algum outro nome sensato como esses. Mas quando Diana nasceu, havia um professor hospedado lá, e deixaram que ele desse o nome à criança. E ele chamou-a Diana. Eu queria que houvesse um professor assim por perto quando nascia, então. Ah, eis que chegamos à ponte. Vou fechar bem os meus olhos. Sempre tenho medo de passar sobre pontes. Não consigo deixar de imaginar que, talvez, quando estejamos bem no meio dela,
ela vai se dobrar como uma navalha e nos partir ao meio. Então, fecho os olhos. No entanto, sempre tenho de abri-los quando acho que estamos chegando perto do meio. Pois sabe, se a ponte de fato cair, quero vê-la cair. Que ranger alegre ela faz. Sempre gosto da parte em que a ponte range. Não é esplêndido que haja tantas coisas para se gostar neste mundo? Pronto, passamos da ponte. Agora vou olhar para trás. Boa noite, Lago das Águas Cintilantes. Sempre desejo boa noite às coisas que amo, do mesmo modo como eu faria caso se tratasse de uma pessoa. Acho que elas gostam disso. Aquela água parecia estar sorrindo para mim. Depois que eles haviam subido o morro mais ao longe e feito uma curva, Matthew disse: Estamos bem perto de casa agora. Lá está Green Gables. Depois de... Ah, não me diga onde fica! Interrompeu ela sem fôlego, pegando o braço semi-erguido dele e fechando bem os olhos para não ver para onde ele apontava. Deixe-me adivinhar. Tenho certeza de que vou acertar. Ela abriu os olhos e olhou à sua volta. Estavam no topo de um morro. O sol se pusera havia pouco, mas a paisagem ainda estava clara, com a luz suave do crepúsculo. A oeste, o escuro pináculo de uma igreja despontava contra um céu cor de calêndula. Abaixo, havia um pequeno vale e, além dele, uma colina alta que se elevava aos poucos, com acolhedoras granjas espalhadas ao longo dela. Os olhos da menina dissiparam de uma granja a outra, impacientes e desejosos. Por fim, eles se dirigiram para uma granja ao longe e à esquerda, bem distante da estrada, de um branco tênue, por conta das árvores em flor em meio à luz do crepúsculo, na mata que os rodeava. Acima dela, no céu imaculado do sudoeste, uma enorme estrela de um branco cristalino brilhava, como um lampião, que guiava e trazia bons agouros. É aquela dali, não é? Falou ela, apontando. Matthew bateu as rédeas com gosto, contra as costas da égua alazã. Bem, você adivinhou, mas presumo que a senhora Spence a tenha descrito para você. Então, deve ter sido fácil adivinhar. Não, ela não descreveu. Não descreveu mesmo. Tudo o que ela me disse poderia ser aplicado a qualquer uma dessas outras propriedades. Eu não fazia a mínima ideia de como seria ela. Mas assim que a vi, senti que era a minha casa. Oh, parece que devo estar sonhando. Sabe, meu braço deve estar repleto de hematomas do cotovelo para cima, pois me belisquei muitas vezes hoje. De quando em quando, uma sensação terrível de enjoo tomava conta de mim, e eu ficava com muito medo de que tudo não passasse de um sonho. Então, eu me beliscava para me certificar de que era verdade. Até que de repente, me lembrei de que, mesmo presumindo se tratar apenas de um sonho, era melhor continuar sonhando, tanto quanto pudesse. Então, parei de me beliscar. Mas é real, e estamos quase em casa. Com um suspiro de arrebatamento, ela voltou a ficar calada. Matthew ficou se remexendo, incômodo. Estava feliz porque seria Marilla, e não ele, quem teria que contar a esta enjeitada pelo mundo que a casa pela qual ela ansiava não seria dela, afinal de contas. Eles passaram pelo Vale Lind, onde já estava muito escuro, mas não tão escuro a ponto de a senhora Rachel não poder vê-los, de seu ponto de observação na janela, e subiram o morro em direção à comprida trilha que levava a Green Gables. Quando chegaram na casa, Matthew encolhia o corpo por conta da iminente revelação com uma energia que ele mesmo não entendia.
Ele não estava pensando sobre os problemas que esse mal-entendido poderia causar para Marilla ou para ele. Pensava na decepção da menina. Quando ele pensou naquele brilho extasiado se esvaindo dos olhos dela, sentiu uma sensação incômoda, como se ele fosse ajudar alguém a abater alguma coisa. Uma sensação muito parecida com a que sentia quando tinha de abater um cordeiro ou bezerro, ou qualquer outra criatura inocente. O quintal estava muito escuro à medida que eles fizeram a curva e entraram nele. E as folhas dos álamos farfalhavam suavemente por todo o quintal. Escute só as árvores falando enquanto dormem, sussurrou ela, à medida que Matthew a tirava da carroça. Que lindos sonhos elas devem ter! Depois, segurando com força a bolsa de viagem de tapeçaria que continha todos os pertences dela, ela seguiu Matthew casa adentro. E esse foi o final do segundo capítulo de Anne de Green Gables. Vocês estão gostando da leitura? Me contem aqui nos comentários. Se estiverem gostando, também não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos também. Quem sabe algum deles também não goste da leitura desse livro. Então, até a próxima!